3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Que tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Maiara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito, e estamos aqui para mais um quê? Fala aí, produção, para mais um Papo JS. Sim, estamos aqui para mais um Papo JS direto da Assembleia de Deus Shalom em Palmas, Tocantins. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, uma mulher de Deus aqui para falar sobre um assunto que tem rondado o mundo todo, tem afligido o mundo inteiro, mas nós estamos aqui não para falar sobre aflição, mas sobre solução. É esse que é a pegada do Papo JS, e eu quero sem delongas apresentar essa mulher de Deus para você. Quem é ela? Doutora Letícia Bringel, minha amiga, minha irmã em Cristo. Seja bem-vinda ao Papo JS. Por favor, se apresente aos nossos convidados aqui, os nossos ouvintes. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Letícia, sou a mãe do João Vitor, do Moisés, esposa do Jeremias, filha, irmã. Também sou psicóloga de comportamento humano, especialista em autismo e sou mestre em psicologia. Então, é um prazer estar aqui, viu? Muito bem. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, irmã Letícia, por ter aceitado, doutora Letícia, né? Porque hoje aqui nós invocamos não só a irmã Letícia, mas a doutora Letícia, que é especialista em saúde mental, né? E especialmente no tratamento do autismo, né, irmã Letícia? Isso aí. E nós estamos aqui para falar sobre algo que tem permeado a sociedade. De ponta a ponta do nosso planeta, nós estamos sofrendo sobre a saúde mental. E nada mais importante do que nesse momento, estamos hoje, dia 21 de setembro, Setembro Amarelo, um mês que trata aí de um distúrbio, a consequência de distúrbios emocionais, o suicídio, né, a prevenção do suicídio. Então, nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto, e temos aqui essa autoridade que é a senhora, né, sobre saúde mental. E, irmã Letícia, nós sabemos muito bem que saúde mental não é um problema pós-pandemia, é um problema de gerações a gerações. Nós temos Davi, né, trazendo relatos em seus salmos de problemas emocionais, de gatilhos emocionais que eles estavam passando ali, uma dor, um sofrimento. E isso está bem relatado ali no Salmo 42, no versículo 11, quando ele vem falar: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E isso é um relato dessa dor emocional que ele estava passando, dessa dificuldade, né? Nós não vamos aqui falar assim, não, ele estava sofrendo de depressão, não, ele estava estressado, não, era ansioso o problema dele. Não. Era uma alma ferida, né? Era uma alma ferida, exatamente. E ele estava ali falando assim, eu estou perturbado, eu preciso de ajuda. E aí ele vai buscar em quem de fato tem a solução para tudo. Amém. Em Deus. Mas nós queremos falar sobre esses aspectos, o que tem acontecido com a sociedade agora pós-pandemia e quais são, irmã Letícia,
esses principais distúrbios que nós temos tidos, quais são essas principais características. Porque, de repente, o nosso irmão viu em alguém, está sentindo esse problema e, às vezes, fica como ele. O que é que está acontecendo comigo? Então, a gente tem hoje como principal vilão a ansiedade, né? Boa. Então, hoje, a ansiedade, ela é a origem de vários... O próprio do transtorno da ansiedade, que gera o pânico, e ela é a origem de vários outros transtornos. E quando a gente fala de ansiedade, a gente fala do sujeito que não vive o presente. Ele vive o passado e o futuro. Então, com essa pandemia, isso ficou ainda mais evidente, porque ninguém tinha noção do que ia acontecer no futuro. Depois que passasse essa pandemia, Depois que passasse essa pandemia, vários problemas estão acontecendo aí ao mesmo tempo, problemas financeiros, empresas se fechando, pessoas morrendo, né? Você não sabe se você vai estar vivo daqui 30, 20 dias, você não tem certeza de mais nada. Então, isso agravou um pouco mais o contexto para as pessoas ansiosas. Sim. E aí, aquele bombardeio de informações negativas. Você olha no telejornal, só existiam as informações ruins. E você não sabe em quem buscar apoio, como buscar apoio. Então, com quem contar, quem estava falando a verdade, quem não estava. E, de repente, quem tinha estrutura emocional para te aconselhar já não tinha mais. E aí isso virou uma grande bola de neve. Então, a ansiedade vem aí como uma das grandes vilãs desse caos de saúde mental, ou de esse caos emocional que a sociedade em si está vivendo. Ela é uma das grandes vilãs deste momento, seria isso? Exatamente. Então, assim, buscar estratégias hoje para se viver quando a gente fala de saúde mental hoje, a gente pensa logo em transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, depressão, né? Então a depressão ela anda bem, ela é prima primeira da ansiedade. Dificilmente vem a ansiedade sem vir a depressão junta. Boa, então boa no sentido de que uma informação muito boa. Então quer dizer que a ansiedade, ela quer dizer, esses transtornos em si, eles podem desencadear outros transtornos também. A pessoa pode não só sofrer de ansiedade, mas como também... Eu posso estar deprimido porque eu sou ansioso. Uau. Entende? Eu posso estar deprimido por estar com medo do futuro. Ou posso estar deprimido porque a minha ansiedade não me permite viver o agora. Então, são várias coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. E isso é um grande sinal de alerta. É um grande sinal de alerta. E aí a gente precisa entender, quando a gente vai falar de tratamento, a gente fala de tratamento tanto no caso de ansiolítico, quanto também de antidepressivo também. Todos esses são usados para... Aliada a um bom processo terapêutico, né? Porque perfeito. Eu falo que o processo terapêutico é uma das partes mais importantes, onde você dá estratégias para o sujeito ele aprender a lidar com esse contexto e viver uma nova realidade. Então, você dá estratégia para o sujeito voltar para onde ele deveria estar. Né, viver no presente, viver o aqui e agora, respirar, pensar e não estar focando tanto no futuro, porque o ansioso ele não vive o presente, ele vive o futuro, ele tem medo de não conseguir fazer coisas simples, fazer coisas básicas, como, por exemplo, uma compra no supermercado, como, de repente, levar um filho na escola. E o transtorno de ansiedade, de repente, ele te limita de fazer coisas simples e coisas básicas do dia a dia. A gente está falando de um transtorno de ansiedade, não é uma ansiedade comum que você sente no dia a dia. Não é aquela ansiedade, porque a ansiedade comum a gente vê do ponto de vista positivo. A ansiedade é a que te move para frente.
Certo. Mas quando ela é fora do limite, fora, né, do padrão que a gente considera saudável, que ela começa a ser prejudicial. A questão do equilíbrio, né? É o equilíbrio. É algo que nós temos falado em todo o Papo JS. Eu acho que é a grande chave dessa temporada do Papo JS, irmã Letícia, é a questão do equilíbrio. Em todas as áreas, em todos os aspectos. Nós já falamos sobre relacionamento, nós falamos aqui sobre experiência com Deus, reino de Deus. E todas essas chaves, em todos os temas que nós passamos aqui, a gente sempre vai estar abordando o equilíbrio, a falta de equilíbrio, a falta de estabilidade na vida. E aí quando você pega aí as ondas de excessos, né? E nós estamos vivendo nesse momento uma onda de excesso muito forte, tudo muito acelerado, né? Você estuda de forma acelerada, você quer resultados de forma muito exponencial, muito rápida, e que isso é um tremendo vilão principalmente para quem é inexperiente ainda, para quem está começando, né, que já falou assim, não, vou começar a estudar agora, não entrei na faculdade ainda, mas vai começar o próximo semestre ainda. Mas eu já sou doutor e daqui a pouco eu já estou rico, que é o que todo mundo sonha e deseja, está no mercado, quer ficar rico da noite para o dia. Então. E aí vem as frustrações. Não, você sabe que outro dia eu recebi uma pessoa que me procurou e falou assim, eu não posso dar muita informação, porque pode ser que ela esteja assistindo aqui. E aí ela me procurou e falou assim, me fez lembrar disso. Um jovem, recém-formado, primeiro emprego. Aí ele virou e falou assim, não, doutora, porque reclamou de alguns equipamentos que estavam faltando para trabalhar e tudo. Aí reclamou do salário, que era muito bom, dos melhores do Brasil que se paga. Aí, na outra semana, me falou, não, porque eu sou muito ansioso, estou com algumas dificuldades e eu preciso arrumar alguma estratégia para ser rico. Aí eu claramente falei assim, olha, eu acho que você está fazendo psicoterapia. Outra coisa, eu acho também que você escolheu a profissão errada. Essa profissão não te deixa rico. Você vai ter que procurar, buscar prazeres na vida de outra forma. De repente, eu tinha falado isso. Então, aí isso me fez refletir o que é que um jovem de 24 anos formado tem coragem de falar para uma pessoa que é superior dela e virar e falar assim, não, porque eu quero ser rico, reclamando do próprio salário. E aí você vira e fala assim, gente, que equilíbrio. Aí essa pessoa, uma semana depois, resolve faltar no trabalho e no outro dia chega no trabalho às 9h30. Então eu falei assim, o que acontece hoje em dia é que as atitudes das pessoas hoje não condiz com o que elas anseiam, né? A discrepância entre o sonho e as atitudes que ela tem ali. Exatamente. E esse é o jovem de hoje. Entendeu? O jovem imediatista, o jovem das redes sociais, o jovem que anseia andar de jet ski, que quer ter uma lancha, que quer viajar o mundo inteiro, mas que não conhece nem os outros aspectos da vida e quer ter dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, de repente se está endividada. Então, a gente já foi jovem, a gente já passou por esses aspectos, assim, né? Às vezes até errou, aprendeu alguma coisa na vida, viu que aquele não é o caminho, mas Deus nos deu a oportunidade de corrigir, de acertar. Mas os jovens de agora, eles estão caprichando um pouquinho mais, né? Eles estão mais exagerados. Irmã Letícia. É impressionante. Na minha empresa, hoje eu tenho 160 colaboradores, né? Então, eu lido com pessoas de todas as idades. A minha equipe é muito jovem. Mas, de repente, são poucas as pessoas que estão lá que tá depois dos 40 anos. São pessoas mais novas. E aí eu vejo são os mais ansiosos. Outro dia eu contratei, na minha equipe eu tenho 3 psicólogas para cuidar da saúde emocional dos colaboradores. A última que eu contratei preencheu as vagas assim em uma semana e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo.
Então, assim, a demanda é muito grande. Uma equipe com 160 colaboradores, então a gente precisa entender o que está acontecendo. Sim, com certeza. A gente precisa saber que ansiedade é essa, o que as pessoas estão buscando. Que eu é esse, que desequilíbrio é esse, o que está acontecendo? Que não se encontra. Não se encontra. O que si. elas estão buscando que talvez elas nem vão encontrar? Já começamos muito pesado esse. Foi, João? Como... Irmã Letícia, que coisa. Que coisa. É algo assim tremendo. Sim, e é a mais pura realidade. É a experiência viva, né, irmã Letícia? Porque alguém que tem uma equipe tão numerosa, né, como essa, né, que dá para a gente poder tirar parâmetros incríveis, né? Quem gosta de fazer essas análises de números, né? E poder olhar. Senhora, são pessoas que cuidam de pessoas e eles precisam ser cuidados. Mas não é uma questão, porque ele escolheu uma profissão para ser rico, a exemplo dessa pessoa. Porque essa geração, eu falava no podcast passado, se você não assistiu o podcast passado, vale muito a pena ir lá, volta aí, um episódio para trás, nós falamos sobre isso, eu vou falar aqui de novo. Nós lá falamos sobre nutrição, saúde, então volta lá, assiste, depois desse, tá? Primeiro você honra aqui a irmã Letícia, já dá um like, fala que você está gostando, pelo amor de Deus, aí desse episódio, que tá pesado que o assunto, mas é para nossa edificação. Depois você volta e assiste o episódio passado. Irmã Letícia, só que eu falei lá que na nossa época, quando nós nos formamos, nós temos a mesma idade, uma idade muito próxima, e quando nós nos formamos, nós já estávamos ali na universidade, a gente sempre ansiava, né? O sonho, né? Almejava, falou assim, chegar aos 30 ou aos 35, dependendo da área, da profissão ali, já com R$1 milhão em patrimônio. Aí essa geração agora, esses jovens... Não, 1 milhão não dá não, irmão. Não, 1 milhão é para fazer... É 6 em 7, né? É 100 mil em 7 dias... Até porque, para ter a vida que esses jovens buscam hoje... Não, 1 milhão dá para fazer nada. 1 milhão não dá nada não, irmão. Dá 1 para milhão passar não o dá mês. para pagar os feriados, carros, as as férias, viagens. os carros, as coisas não funcionam assim, não. E esse é um reflexo, e essa é uma visão global. Nós não estamos aqui fazendo apontamentos, nós estamos trazendo aqui os aspectos reais. Isso. Porque a gente hoje tem uma forma, uma expansão muito grande, uma forma de enriquecer, né, muito maior que nós tivemos de oportunidade quando nós começamos, mas a verdade é que até a pandemia foi um grande colaborador para a digitalização universal e isso acelerou muito esse processo de enriquecimento, né? Cada vez mais influencers, pessoas que estão no meio da mídia, trazendo uma forma, um jeito, um modo de viver que é a realidade de poucos ainda. Aí fala assim, que é a roupa cada vez o último lançamento, só que por termos diversos influencers, né, no Instagram, no Face, no YouTube, né, que são hoje o Insta e o YouTube são os grandes carros fortes da comunicação mundial, do entretenimento mundial. E aí você vê essas pessoas trazendo um estilo de vida que é sonhado, que é desejado por muitos. Porque parece ser fácil. Porque parece ser fácil. Mas não é bem por aí, né? E aí isso causa diversos... E aí isso me preocupa também, porque quando você posta nas redes sociais, você não posta as suas dificuldades. O preço que foi pago para aquilo ali. Não posta o preço que foi pago, qual foi o caminho, você posta o produto final. Então, só ostentação, né? E para quem está assistindo, parece ter sido muito fácil. Então, eu vou lá e tento, eu não consigo, isso vai gerando um conflito pessoal, isso vai gerando uma série de problemas, como, por exemplo, a falta de equilíbrio, né? No casamento, nos relacionamentos, a falta de equilíbrio financeiro, a saúde física, a saúde mental, a falta nas várias esferas da vida do sujeito. E aí, de repente, ele vive um desequilíbrio e ele olha e fala assim, na minha vida nada deu certo.
né? Ou ele é muito na igreja, ou ele é pouco. Então, assim, você não consegue balancear. E, de repente, você cai nas suas próprias pernas. Ixi, quem nunca, né, irmã Letícia? Quem nunca... Principalmente quando a gente começa a trabalhar, começa a ver ali o primeiro salário entrando, né? E começa a ter algumas ilusões, achando que a vida é muito fácil, né? Você vai... As prioridades são outras, né? Eu estava assistindo um vídeo estava vendo aspectos sobre investimentos, né? E aí a pessoa entrou numa abordagem lá sobre educação financeira e fala assim, falando da vida do jovem. Falou assim, quando você é jovem e começa a trabalhar, você é extremamente rico. Porque você não tem despesa com nada. E é um grande erro que acontece. Porque às vezes o pai ali, que é um pouco mais preocupado nesse aspecto, ainda responsabiliza o filho. Não, filho, todo mês agora você vai pagar a água da casa, você vai pagar a conta de telefone, a internet da casa, e aí ele dá uma pequena responsabilidade para ele começar a sentir o peso do que é trabalhar, do que é ter uma casa, e aí esse jovem já está ali com 18, com 20, né? Às vezes com 16 ainda começou a trabalhar mais cedo, uma família um pouco, uma classe média um pouco mais baixa, está trabalhando ali, e aí fica com poucas responsabilidades, e quem é mais abastado geralmente não dá responsabilidade nenhuma. Aí aquele indivíduo começa a trabalhar, fala assim, eu não tenho conta para pagar, o dinheiro é só para diversão, é só para curtição, é só para as coisas pessoais, tudo se acessa muito fácil. E aí, de repente, esse jovem resolve dar um passo de maturidade, vai morar sozinho e descobre que a vida não é tão simples assim. E aí entra uma crise financeira, entra uma dificuldade ou até a ausência dos pais, né? Os pais já não mais juntos, ou de ter perdido os pais, uma situação diferente, e aí se encontra sem um mínimo de educação financeira, e aí é ativado a ansiedade, o estresse, que é um grande vilão, principalmente para os profissionais aí que têm cargas de trabalho exorbitantes, né? Que precisa muito, e começo de carreira a gente quer ganhar o nosso lugar ao sol, né? Exatamente. E aí se esforça demais para poder trabalhar, e aí nós temos esse outro pequeno vilão aí, né? Ou esse grande vilão dos distúrbios mentais, emocionais, que é o estresse. Porque nós falamos... Irmão Felipe, eu acho que você está falando, essa história é a minha. Não, irmã Letícia. Essa história é a minha. Sério, irmã Letícia? História é a minha, porque eu vou contar a minha história para vocês, viu, gente? Vou dar meu testemunho. Eu vim a minha mãe nunca foi rica, vim de uma mãe solteira com 3 filhos, numa faculdade. Minha mãe tinha que se virar para poder pagar os estudos para os filhos, então eu sempre eu tinha essa necessidade de mostrar para as pessoas que eu também ia conseguir vencer na vida. Então, eu passei a minha adolescência inteira, falei assim, eu vou conseguir, eu vou ser capaz, mas era para mostrar para as pessoas mesmo que eu ia conseguir, não era nem para mim, já estava tudo errado ali. Já começa o erro ali, né? O erro que muitos cometem, que nós cometemos. Porque é verdade. Ele vai afrontar todo mundo um dia na vida. E aí, o que acontece? Tive a minha primeira empresa, quebrei umas 2 vezes a minha pequena empresária. E aí, casei. E aí tive o primeiro filho. De repente, o João nasce e veio com diagnóstico de autismo, de algo que eu não sabia nem o que era antes. Eu tinha visto autismo na faculdade, mas muito superficialmente. Sim. Então, o João veio com diagnóstico de autismo e eu no Tocantins não tinha tratamento para isso, né? Então, eu mudei de área de atuação, eu trabalhava na área de gestão de pessoas, de repente eu coloquei a mochila nas costas e fui para São Paulo, Goiânia, buscar conhecimento, fiz 2, 3 especializações, de repente eu estava enfiada nisso e eu queria, se eu conseguisse fazer a intervenção no João, já estava bom para mim. De repente, as outras crianças que
as outras famílias que foram me procurando, me buscando para a gente iniciar um tratamento, aquilo dali já era brinde. Então, Deus já estava usando a vida do João ali atrás e eu nem sabia o que Deus queria para nós. Eu fui descobrindo aos poucos. Na verdade, eu estou descobrindo isso até hoje. E aí, eu estudei muito, 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 muito. De repente, eu não queria perder nenhum curso, nenhuma formação, porque, de repente, era exatamente aquele curso ali que poderia ser alguma habilidade para o João ou para alguma criança que eu já acompanhava. Minha clínica foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande. De repente, eu estava com burnout. Eu dei esgotamento mental. Então, porque é muita informação. Eu lembro que teve um ano que eu viajei 28 finais de semana. Trabalhava a semana inteira. Na sexta-feira, entrava no avião e viajava para São Paulo ou para Goiânia, para alguma cidade, aí, fazendo algum curso. Ou já avaliando crianças no país. Porque aí as pessoas me descobriram e eu comecei a avaliar crianças no país inteiro. E nessa época eu ainda viajava. O João era pequenininho, o Jeremias, meu esposo, me dava todo o suporte. E aí eu comecei a ter esgotamento mental. De repente eu fui falhando, eu não conseguia entender o que era. Não conseguia, as coisas foram piorando. E de repente, irmão, eu estava com transtorno de ansiedade. Meu Deus. Eu não conseguia parar. De repente, eu não sabia fazer outra coisa que não fosse trabalhar. Eu desaprendi a descansar. Desaprendi a descansar. Eu não sabia como que se descansava mais. Eu não sabia mais como era um final de semana com a família. E aí eu fui reaprender. Eu não tinha mais paciência para o ócio. Ficar no ócio, para mim, era perder tempo. Aprendeu a ter uma produtividade tão grande para poder buscar os resultados que precisava, que esqueceu como que é que faz o básico. O básico, Aí, de repente... é o básico mesmo, né, irmã Letícia? Porque descansar, dormir são necessidades básicas que colaboram essencialmente para esse Mas tipo de essa é a realidade de hoje. Tem muitas pessoas que estão dessa forma e não perceberam ainda, vivendo no automático. Irmã Letícia, nossa produção até fez uma pergunta aqui muito pertinente. Só para explicar para o pessoal que está assistindo, o que é esse esgotamento que a senhora teve? O que é? A síndrome de burnout. Na Isso. verdade, é quando você está tão atolado das suas atarefas, tão atarefado do dia a dia, que está esgotamento mental. Você não consegue ler um livro, você não consegue lembrar, por exemplo, o caminho de casa, você começa a esquecer das coisas simples e básicas do dia a dia. Entendeu? Então assim, você está esgotado, você está no limite, e você não percebe. Não sei se vocês pegaram essa aqui, mas a irmã Letícia falou que ela viajou 28 finais de semana. Deu 2 meses viajando. O Jeremias fez as contas. 2 meses em viagem. Mas só que 28 finais de semana corresponde a mais da metade dos finais de semana do ano. Mais da metade dos finais de semana de um ano, ela estava produzindo, buscando de repente eu não sabia fazer mais nada. E aí o meu corpo começou a dar sinais e eu não percebia. Porque eu queria mais conhecimento. E aí foi onde eu fui num colega meu, psiquiatra, que trabalha junto comigo, em parceria comigo. E aí eu falei assim, olha, está acontecendo isso comigo. Eu, de repente, começava a chorar. Quando eu parava, eu dava chorava. Então, foram dando crises e momentos que só a minha família entende. E o meu corpo começou a dar sinais. Então, eu percebo, porque muito jovem, então tem muitos jovens hoje em dia nessa mesma situação sem perceber. A minha sorte é que eu percebi e busquei o tratamento e a ajuda necessária. Comecei a desacelerar. E aí, quando eu me via ociosa, me dava pânico do pânico. Medo do medo. Medo de viver. Graças a Deus, hoje... Então, assim, olha só que testemunho para
sua edificação e para o seu cuidado Então, pessoal. o que eu acho mais legal é porque eu sou um profissional da saúde. De repente, aquilo que eu estava buscando saúde mental para os pares, e de repente a minha está vindo para lá abaixo. E isso é o que eu vejo hoje nos próprios profissionais, por exemplo. Outro dia eu estava ministrando aqui na igreja para o curso de Homens de Excelência, e aí a gente estava falando sobre a saúde mental dos homens, né? E aí eu estava até falando que nesse dia uma colega minha, neurologista, havia me ligado dizendo que um colega nosso, psiquiatra, tinha tentado suicídio. Olha só, aquela pessoa que trabalha para cuidar e prevenir na vida das outras pessoas estava cometida da doença que ele combate. Isso. É isso aí que eu estou te falando. Então, o que eu quero te dizer, eu quero dizer para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo, é que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos, e se a gente não perceber uma hora ou outra, se a gente não perceber os sinais do nosso corpo, se a gente não perceber os sinais que a vida nos traz, uma hora a gente pode ser o próximo. E aí? É isso que a gente precisa aprender a identificar. Aí, irmão Felipe, a importância do que a gente começou falando lá atrás, do equilíbrio, da vida equilibrada. Então, hoje não. Hoje você pode ligar no meu consultório e pedir uma consulta para mim, eu não te atendo mais depois das 6 horas da tarde. Esse horário, para mim, é da minha família. Ou eu estou lá na academia malhando. Cuidando. Porque eu tive que aprender a fazer isso. Então, colocar limites. Colocar limites. Aí ele falou assim, aí de repente, nossa, mas meu consultório está lotado, eu ralei tanto para ter uma agenda assim, eu não posso perder essa oportunidade, essa pessoa, eu não vou salvar a vida, eu não sou médico emergencista, não tem ninguém passando mal. Então eu comecei, foi todo um processo, um tratamento que eu tive que passar. Então, de repente, o que era prioridade para mim, de repente, não é mais. Então, e a vida com meu filho, de repente eu estou perdendo tudo aquilo que eu entendi que era prioridade, eu perdi os valores foram invertidos. E é isso que está acontecendo com todo mundo. Isso é entendeu? tremendo, irmão. É isso que está acontecendo com as pessoas. Hoje em dia, eu recebo famílias de crianças no meu consultório todos os dias. As famílias estão com os valores invertidos. Pais, mães trabalhando demais, ninguém tem tempo para filho, ninguém leva filho em igreja, ninguém fala a palavra de Deus, ninguém busca ao Senhor. Esse aspecto aí é importantíssimo, irmã Letícia. Espiritualidade em meio a essa situação. Existe isso, a vida espiritual está sempre em segundo plano. Meu Deus. E eu me lembro, irmão, quando eu estava em crise de ansiedade, quando o meu esposo, ele é empresário, mas ele não tem formação, ele não tem faculdade nenhuma, a faculdade dele foi a vida. E aí ele, de repente, ele olhava para mim e falava assim, agora, você que é o meu esteio, você está com crise de ansiedade, o que é que eu faço? Então a gente abria a harpa, a gente louvava hinos que a gente não sabia nem a melodia. Mas a gente só queria louvar, porque a gente não sabia o que fazer. A gente olhava no chão e chorava. Deus, o que a gente faz agora? Então era isso que o Senhor queria da gente. Era isso que, entende? Depois que tudo passa, você vai entender. Depois que as coisas passam, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? E eu demorei, eu paguei um preço para entender isso. Entendeu? Um alto preço, né, para poder entender isso. Então, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo hoje é que se você se identificou com alguma coisa do que eu disse aqui, então está na hora da gente mudar os nossos hábitos, está na hora da gente mudar o rumo, está na hora da gente buscar um novo caminho, tentar trazer uma vida repleta de espiritualidade, com uma vida mais saudável, uma saúde física, mental, espiritual. O que mais, irmão Felipe? Mas nas outras esferas da vida, né? Na verdade, vamos apontar de novo para o começo do nosso papo JS. É o equilíbrio.
o equilíbrio, ele traz limites. A irmã Letícia, como bem a senhora disse, 18 horas é o limite ali do equilíbrio dela. Eu saio de casa depois que eu organizo meus filhos. Porque depois que chegou o João, eu não tive o segundo filho biológico. Eu adotei uma criança, né? Que foi o Moisés. Eu adotei ele com 5 anos de idade. Já tem 1 ano e 8 meses que ele veio pra gente. E aí, eu saio de casa, eu já coloquei cada um. O João no processo terapêutico dele, o Moisés na aulinha particular, porque ele tem atraso pedagógico, porque ele não tinha não teve acesso, não teve acesso à educação antes. Então, aí ele tem a professorinha dele. Então, eu vou organizar a vidinha dos meus meninos. Eu saio de casa 9 horas da manhã hoje, irmão. Mas antes, eu não tinha tempo para tomar café com a minha família. Entende? E isso precisa ser disciplinado, então, normalmente. Depois que eu tomo café com a minha família tranquilo, olha as notícias, as boas notícias, porque a gente tem que vigiar até o que a gente escolhe seguir nas redes sociais. E depois você vai aprendendo. E aí, de repente, discernir a vida profissional, dividir a vida profissional da vida pessoal, né? E desligar o telefone profissional depois das 6 horas, e terminou, agora só começa a semana, no dia seguinte. E colocar limites. Então, eu demorei a entender isso. Então, hoje, aí, descansar, gente, não tem coisa melhor do que o sono da beleza do meio-dia, não. Eu achava que era perda de tempo. É tanto, eu lembro da minha gestação grávida do João Vitor. Porque grávida dorme muito, né? Eu não dormia grávida. Porque eu era empresária, eu trabalhava com gestão, então eu não queria perder tempo dormindo. Olha o nível de ansiedade. Eu já tinha gatilhos. Era o business, né? Tem que fazer, época, tem que eu não me produzir. tocava. Mas era jovem empreendedora. Eu queria ser uma empreendedora de sucesso. E precisava dos resultados a qualquer Precisava custo. dos resultados. Mas aí agora, irmã Letícia, a senhora falando isso do sono da beleza, aí me vem algo na memória e fala assim, não, mas isso porque ela já é uma empresária, ela já queria resultados, e eu não estou nessa vibe ainda da irmã Letícia. Aí vai o irmão Felipe, aos 8 anos de idade, 8 a 9 anos de idade, revoltado da vida, porque achava que dormir era um desperdício. É mesmo? Com 8 a 9 anos de idade, eu não entendia por que nos domingos as pessoas queriam dormir até mais tarde. E sabe por que o irmão Felipe, com 8, 9 anos de idade, levantava para fazer, domingo de manhã, assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios e Globo Rural? Mas eu era dessa também, viu? Não aceitava esse negócio, não entrava na minha cabeça. Eu falava assim, o que as pessoas têm na cabeça de ficar dormindo até tarde? É um desperdício. Viver é tão bom, é melhor ficar acordado do que dormir. Aí fala, é coisa de criança, tão bonitinho. Não é. Porque isso são gatilhos que são estabelecidos emocionalmente dentro de nós, que provocam um estrago no futuro terrível, se não souber dar o comando certo para essa informação. É verdade. Porque lá foi um gatilho, mas na minha vida adulta, ele inverteu. Eu já achava que não, que agora não, eu preciso dormir, eu preciso descansar. E aí já não consegue produzir naquele mesmo período. Já não consegue desfrutar das mesmas delícias. E aí existe essa questão do desequilíbrio, e aí você fica, ou dorme demais, ou dorme de menos, e aí qual que é a consequência de dormir demais e dormir de menos? É ter uma estafa física contínua. Porque quando dorme demais, o corpo entra em estafa também, pelo excesso. Exatamente. E o inverso também é verdadeiro. E aí, quando você fica nesse desequilíbrio, dormir demais, dormir demais, dormir... O equilíbrio, né? O equilíbrio é um desafio. E aí, irmã Letícia, a senhora falando isso do seu testemunho, em Filipenses, tem o versículo que eu amo demais. Filipenses vai falar assim, apresentai diante do Senhor, por meio das suas súplicas e das suas orações, e a paz, que excede a todo entendimento, tomará conta do teu coração e da tua mente. Ele está falando o quê? As suas emoções
e o seu espírito, a sua alma e o seu espírito, dependente da circunstância que está acontecendo no mundo natural, ele vai entrar com intervenção e é uma paz que excede a todo entendimento. Não precisa entender por que ele está fazendo, ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele é Deus, ele quer fazer. Se você chegar diante dele, confiar, depositar. E eu falo nas minhas palestras, o ano passado eu tive ministrando muito para a Polícia Penal, né? Foram 6 turmas que nós tivemos o privilégio de estar ministrando para eles, e eu sempre trazia esse aspecto desse versículo de Filipenses. A oração como um remédio, como como algo real, que traz um alívio real. Eu não estou fazendo aqui, você que já me julgou aí, irmão, vigia na terra, irmão. Eu não estou falando que substitui os tratamentos, os profissionais, de maneira nenhuma. Da vida espiritual, mas nós estamos falando do equilíbrio. E a gente está trazendo a parte espiritual. E aí a gente tem, se você jogar aí sobre saúde mental, se você for jogar agora, saúde mental e vida espiritual. Mas você sabe que eu chego no consultório do meu psiquiatra, a primeira coisa que ele fala assim, Letícia, você não está com projeto demais não, né? Ele fala assim para mim, porque eu tenho 3 unidades de clínicas. Aí eu cheguei para minha psicóloga, ela falou assim, porque minha clínica está com fila de espera, tá falando, acho que eu vou abrir outra. Ela, não, Letícia, você está ótima hoje, eu tenho medo quando você está no gás, porque você esquece que se você for demais, dá problema. E aí eu chego no meu psiquiatra, às vezes eu vou lá, ele é muito amigo meu, é meu psiquiatra e parceiro meu de trabalho. Aí ele fala assim, tá malhando? Ele vai fazer o checklist comigo. Tá malhando? Como é que tá a vida espiritual? Tá tomando a medicação? Então, irmão, ele tá vendo se eu tô buscando um equilíbrio. Ele quer saber cadê o tripézinho lá, a base. Então, é isso que você está falando. Nada substitui, né? Tudo tem a sua porção na vida do sujeito. Precisa do equilíbrio. Ver isso, né, irmã Letícia? E nós estamos aqui em Setembro Amarelo, né? Nós estamos passando este momento tão importante, né? Porque os casos de suicídio aumentaram muito, muito. No Brasil, então, nem se fala o quanto cresceu esse número. E é uma realidade, não é uma realidade fora de alguém, porque nós estamos falando aqui da importância da espiritualidade no combate, né, no cuidado desses distúrbios mentais, desses distúrbios emocionais. Mas até quem tem esse hábito, esse cuidado com a vida espiritual, tem sofrido desse mal. O suicídio é uma realidade dentro da igreja e cada vez maior. Mas por quê? Pela falta de cuidado com esses outros. Irmão, e uma outra coisa, um outro aspecto que eu considero muito importante quando a gente fala do aspecto, do ponto de vista de aceitação. Veja só, um pastor com problemas mentais, assumir um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, a igreja vai julgá-lo. Como que a sociedade, a igreja vai ver esse pastor doente, esse líder, né? Então, e aí ele se vê numa situação que ele não consegue ser vulnerável, ele não percebe a necessidade de ser vulnerável nesse momento. De se cuidar, de buscar ajuda profissional, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E aí a gente leva esse aspecto sempre para o aspecto governamental, de liderança de governo, de líderes de igreja, de líderes religiosos. E esquece que a autoridade psíquica, ela foi constituída por Deus, a autoridade cardíaca, o médico, foi constituída por Deus, e todos que têm conhecimento numa área que são estabelecidas, autoridades, são autoridades constituídas por Deus, com a vontade permissiva do Senhor. E aí eu não vou acessar a doutora Letícia com todo o conhecimento dela, porque eu sou o superintendente de jovens, eu não me dou o direito de ter uma depressão,
Eu não me dou o direito de ser ansioso. Eu não me dou o direito de ser estressado, porque o que vão dizer de mim, irmã Letícia? Já pensou? De jeito nenhum. E aí, é melhor morrer, né, irmã Letícia? É melhor padecer. É melhor pagar um preço altíssimo. E aqui consequências. Aqui resultados. E aí a senhora falou que já comentou com a gente no aspecto importante que foi como que a senhora venceu a situação da senhora, como que a senhora fez para poder vencer essa barreira? Eu me aceitei no papel de ser vulnerável. Então veio um processo de aceitação aí, porque eu olhei e falei assim, meu Deus, mas espera aí, agora como é que eu vou ser? Eu trato de saúde mental, eu vendo isso e de repente as pessoas vão, eu vou perder a credibilidade. Não vou lá na Letícia não. Eu vou perder a credibilidade. É onde a gente erra, irmão. E aí, porque é onde eu falo que nós estamos todos sujeitos. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser o próximo a cair nas nossas próprias pernas. E aí, eu cheguei nas minhas líderes e falei assim, olha, está acontecendo isso. E eu estou assumindo isso para vocês. Eu preciso de ajuda de vocês. Pode ser que aconteça alguns problemas com relação ao horário, eu precisar desmarcar paciente, ou algum dia que eu não estiver muito bem, mas eu vou posicionar cada uma de vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. E aí foi legal, porque aí de repente elas começaram a falar também alguns problemas que elas tinham, de repente, não, eu já estou me percebendo, me vendo dessa forma, ou eu achei que até para a minha forma de liderar isso produziu um efeito positivo muito bom, no sentido de trazer as pessoas mais próximas de mim, de confiar, entendeu? E se colocar de igual para igual. Então, isso foi muito legal. E aí isso me ajudou no meu processo. E eu vejo isso, eu fico imaginando um pastor chegando no seu pastor líder e falando da sua fragilidade, né? Da sua necessidade. Da sua necessidade, trazendo isso para a realidade da igreja, né? Sim. Então, como que isso seria? Como que ele seria visto pela sociedade? Como que ele seria visto pela comunidade, pela sociedade pastoral? E buscar essa ajuda é muito pelo contrário do que se prega na sociedade. Não é sinal de fraqueza. Porque tem que ter muita força de vontade. Muita força de vontade. Muita força de querer Exatamente. estar bem. Então, a irmã Letícia falou aqui, né? Se você tem se visto, né, tem se identificado, não perde tempo não de buscar ajuda, né? Buscar ajuda espiritual, de buscar ajuda profissional, com bons profissionais, né, avaliar. Está aqui, ó. E aqui no card do nosso vídeo tem as redes sociais da doutora Letícia. Vai lá, procura a doutora Letícia, procura a clínica dela. Tenho certeza que não só para aquilo que eles são especialistas, mas até para te orientar, te nortear. Para assim, ó, eles têm uma rede muito grande de pessoas, de profissionais, eles trocam muita experiência, né? A irmã Letícia é uma grande pioneira que atua nessa área, então tem grandes profissionais e, sem sombra de dúvida, vocês vão poder, se entrar em contato com ela lá na clínica dela, entrar em contato com ela por meio das redes sociais, vai haver direcionamento. Você não vai ficar desamparado, com certeza. Então, já vai, aproveita, já curte lá, segue a irmã Letícia lá, porque ela sempre posta conteúdo, ela sempre compartilha, especialmente da sua área de especialização. E conhecer, gente, aprender. É libertador. É libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é o conhecimento também. É o conhecimento de tudo isso que nós estamos falando aqui até agora. Irmã Letícia, nós já estamos aqui há 1 hora falando aqui e tem conteúdo para uma série completa para a gente falar sobre isso. Daria para falar aqui só sobre ansiedade, daria para falar só sobre estresse. Outros transtornos que nós nem abordamos, aqui nós só estamos pincelando aqui os mais conhecidos,
aqueles que têm atingido de forma mais clara e que você também consegue identificar de forma mais fácil em você esse aspecto. E é justamente sobre isso que eu queria lhe perguntar, irmã Letícia. Como o nosso jovem pode identificar, né, quais são as características que, por exemplo, a ansiedade vai trazer no meu corpo ou na minha maneira de proceder, ou o estresse, porque às vezes a gente só acha que a ansiedade, não, é porque eu estou agitado, estou ansioso. É porque eu estou tristinho, eu estou depressivo. O corpo, ele dá sinais. Boa. Cansaço extremo, se você já acorda cansada. Entendeu? Boa. Você já acorda pensando na noite que vai chegar para descansar. Então, seu corpo está te dando sinal de que a sua rotina não está legal, que você precisa rever alguma coisa. Né? Formigamento, dores na cabeça, ânsia de vômito, palpitações, coração acelerado, medos que vêm do nada, medo de rotinas simples, medos de viver, medo de desenvolver qualquer tipo de papel aí, do mais simples que seja. Então, o seu corpo ele começa a te dar sinais de que algo está errado. E você precisa dar lugar a esses sinais. Você precisa reconhecer, identificar e buscar estratégias. Começar a fazer perguntas, né, irmã Letícia? Isso, exatamente. Começar a fazer perguntas para si, né? Por que eu agi assim, agora está acontecendo comigo? Isso. Identificar isso é um aspecto importante para acender aquela luzinha do alerta, ó. Acho que está na hora de... Porque o que acontece geralmente assim, se eu estou cansado, peraí, eu já vou buscar um médico para melhorar o meu ânimo. É assim que a gente faz? E aí eu consigo mais. Vai só enchendo o balde. Eu lembro que na época, você acredita que eu busquei tomar até Ritalina, aqueles remédios para poder concentração? Aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade. Eu percebi que eu estava rendendo, não estava rendendo a produtividade, eu estava caindo, eu queria mais. Então, eu vou arrumar uma maneira do meu corpo produzir mais. Uma colega minha falou assim, jamais, eu não vou te dar isso não, porque senão você vai conseguir produzir mais. E aí, isso era um sinal que o meu corpo estava me dando. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. A observar esses sinais do corpo mesmo já é um grande aspecto para iniciar as perguntas. Iniciar as perguntas. Desse cuidado que você tem que ter com você mesmo. Porque eu acho esse aspecto importantíssimo, irmã Letícia. A gente começa... não, estou cansado, estou precisando tomar umas vitaminas. Isso. Aí começa... Não, agora eu vou precisando estudar mais, estou estudando 12, 14 horas, eu já passei nessa fase de ter aquela rotina pesada de estudo, de muita atenção. Preciso produzir mais, tomar um cafezinho ali, um Red Bull. 1,5 litro de café, isso. Das 8 da manhã até as 10h30. Ixi. Eu já vi alguém fazer isso lá em casa, eu também já fiz muito isso. 1,5 litro de café assim. E era normal naquela época. Não, mas tinha que ler, tinha que responder 200, 300 perguntas, questões por dia. Tinha meta para bater, né, irmão? Exato, a quantidade, os mapas mentais. Quantos mapas mentais de estudos. Eu chegar lá para fazer as provas lá, já consegui enxergar os mapas, com as respostas, com conteúdo, com tudo ali. E aí esquece que se isso não for introduzido de forma gradativa, né, lógico, você vai buscar auto performance, mas que isso tem que ser feito, buscar auto performance, mas existe um processo até chegar lá. Saúde, com qualidade de vida. Sim, saber que tem que desligar a tomadinha uma hora, respirar. Mas a gente só descobre isso quando dá alguma coisa errada. Quando começa a passar mal. Eu lembro quando eu cheguei na fase dos concursos, irmã Letícia, e eu fui fazer uma prova, lembro claramente, do Corpo de Bombeiro. Meu Deus, irmã Letícia, eu tive uma crise de ansiedade. É mesmo? Uma dor no pescoço, irmã Letícia, uma tensão fortíssima, que eu fui fazer a prova à base de remédio, de relaxante muscular, porque a tensão estava insuportável. Eu consegui o resultado dessa prova, passei, fui para a próxima fase, mas acendeu o alerta.
É porque estava buscando demais Já ali. estava esgotado. Se você continua com essa rotina, provavelmente você ia dar um pane. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porque aí você chega ali, aí você quer, não, eu preciso do resultado a qualquer custo. Aí tá todo mundo falando assim, ó, passar num bom concurso, leva X tempo. Aí fala, não, mas isso aí é para os outros. Teve um caso que o cara começou a estudar em 4 meses, passou, e eu também tenho que passar em 4 meses, porque um passou. Mas calma, né? Aonde ele estudou, aonde ele esteve, as oportunidades que ele teve e que eu não tive, a disponibilidade que ele tem de estudar e que eu não tenho de estudar. Pessoa solteira, na casa dos pais, eu casado, pai de família já. Então, Tempo com o filho. e aí entra os conflitos, a comparação, que é outro grande vilão que a gente só... São pensamentos que nos sabotam, né? Gatilhos sabotadores. E São eles são pensamentos. perigosos, né, irmã Letícia? Pensamentos são como nuvens. Eles passam. Vem um, vem dois, vem três. E quando a gente menos espera, vem um e fica. E esse chama-se gatilho. Eita. E aí ele é o desencadeador dos seus conflitos, dos seus problemas. É assim que funciona. Meu Deus, isso é forte. E aí, irmã Letícia, já estamos aqui fechando aqui. E aí, para pontuar aqui, essa questão pós-pandemia, esses distúrbios emocionais, né? E aqui, hoje a nossa grande vilã aqui está sendo a ansiedade, né? Nós pegamos ela para apedrejar a ansiedade aqui. Mas, com certeza, tem um objetivo especial. Alguém precisa ouvir o que nós estamos falando aqui hoje, né? Alguém precisa ouvir isso. E nós temos visto o movimento da igreja, irmã Letícia, muito forte, muito claro. E não só dentro da igreja, a empresarial também. O home office, o isolamento social. O isolamento social. E aí eu te pergunto, irmã Letícia, quais são os riscos diante desses distúrbios que nós temos com relação a esse isolamento social? E se isolar, por exemplo, a pessoa começou uma rotina de trabalho, home office, e aí todo esse caos gerado, né, proporcionado por conta da pandemia, acabou a pandemia, acabou esse grande movimento de isolamento da pandemia, mas ela preferiu ficar ali isolada e esse isolamento social, ele pode desencadear, ele pode fazer mal para os nossos jovens, para o pessoal que já não quer mais vir participar das rotinas da igreja. Não, a igreja agora é só no online, é lá no YouTube. Sem dúvidas. Nós somos seres sociáveis, né? Sim. E assim, o próprio aprendizado humano, ele se dá através do processo da imitação. Então, quem que eu vou imitar? O outro. Então, eu preciso me socializar para poder desenvolver. Então, a gente aprende a falar, a andar, a se vestir, a se comunicar. A gente aprende o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, através do processo da imitação. Então, se eu deixo de me relacionar com o outro, eu perco os meus parâmetros sociais, os meus padrões sociais. Eles ficam errados, desatualizados, ultrapassados. Então, eu vou ficando cada vez mais antissocial e eu vou ficando aquela pessoa cada vez mais difícil de se socializar. Então, a gente perde muito com isso, sem falar que a gente se torna vulnerável para os transtornos mentais. Entendeu? Então, assim, a chance de se ter depressão para quem vive sozinho, a solidão é muito difícil. A gente não foi feito para viver sozinho. Então, e a solidão é totalmente... ela é oposta à solitude, né? Que é aquele modo de vida mais... Exatamente. A solidão, e especialmente... e a gente está trazendo aqui 2 aspectos importantes, que é o social igreja, espiritual, e o social profissional. Tem profissões que são isoladas? Tem, né? Ela não depende de ninguém, ela trabalha ali sozinha. Mas a grande maioria sempre tem alguém, ela sempre vai atender alguém. E aí, entre esse aspecto do isolamento social e esse grande perigo, né, irmão Letícia? É um perigo, é um problema. Aí, ó. Você viu, JS? É um perigo o isolamento social. É um perigo.
Coloca uma sirene aqui de alerta, produção. Muito bom. É um perigo, JS, esse isolamento social. Volta para a igreja, irmão. Volta para a igreja sem demora. Você está correndo um risco de vida ficar fora da igreja. Pelo amor de Deus, me ajuda. Irmã Letícia, eu tenho certeza que se a gente deixar aqui, der cordinha aqui, vamos passar aqui a madrugada. Vamos passar a madrugada, mas o Moisés e o João já estão me esperando para dormir. E o irmão Jeremias, com certeza, tá esperando no portão. Tá esperando no portão. Então, sem muita delonga, irmã Letícia, queria primeiro agradecer imensamente a senhora, ao João e Moisés que estão lá na expectativa, esperando a mamãe voltar para casa, e ao meu amigo Jeremias, um grande abraço. Jeremias, um beijo para você, que Deus te abençoe, esse grande homem de Deus. Amo a vida do irmão Jeremias, é um amigo, sempre visitava ele quando tinha a garagem lá, depois que a gente mudou de rotina e ficou uma loucura, não temos tido, mas é uma pessoa que tem uma grande consideração nossa, um grande respeito nosso, sempre que nos encontramos, sempre damos um abraço caloroso, e aqui, meu carinho, viu, irmão Jeremias? Deus te abençoe. Irmã Letícia, obrigado. E antes de finalizar, nós temos aqui sempre um rito. Suas considerações finais, né? Um recado para essa turma aí que está nos assistindo. E já estamos terminando aqui com um gostinho de quero mais esse papo. Mas nós sempre pedimos para que a nossa autoridade aqui, o nosso convidado, a autoridade do assunto, do que nós estamos tratando, venha fazer uma oração. E nessa noite, nada melhor do que a gente possa alcançar entendimento para poder vencer todas essas intempéries da pós-pandemia, todo esse movimento de transtornos mentais, para que quando vier algum, ou se alguém estiver enfrentando essa luta, possa buscar o caminho certo. A gente possa ter estratégias, né? Estratégias, muito bem. Deus nos dê estratégias. Muito bom, irmão Letícia, muito bom. Estratégias. Amém? Amém. Podemos orar? Vamos orar primeiro, depois faz as considerações. Tá bom. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, aqui estamos, Senhor. Amém, Jesus. Deus, Tu nos escolheu para falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Sem dúvida, Tu tem um propósito, Senhor, para com isso, Senhor. Amém, Jesus. Que esse testemunho venha alcançar outras vidas, ó Pai. Senhor, alcança aqueles, Senhor, que tem dificuldade de aceitação, ó Deus, das suas condutas, dos seus pensamentos, Deus. Livra, Senhor, qualquer pensamento que venha ser para tirar a vida, Senhor, daquele que está aqui ouvindo, ó Pai. Deus, acalenta, Senhor, faça com que essa pessoa viva no presente, Senhor. Amém. Que ela deixe a vida de futuro, que ela comece a viver no presente, Senhor. E que se, Senhor, algum desses transtornos vier, Senhor, alcançar o Teu filho, que ele possa vir ter estratégias, Senhor, para buscar o que há de melhor e equilíbrio para a sua vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, obrigada. Que a gente possa ser instrumento na vida de várias outras pessoas, que a Tua obra seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Letícia. Que Deus abençoe. Irmã Letícia, suas considerações finais a esse povo de Deus aí. Então, se você se identificou com esse tema, com esse assunto, se você se considera ansioso além do limite, se você conhece alguém com uma tristeza exacerbada, um pouquinho a mais, alguém que precisa de uma atenção diferenciada, se você conhece alguém que trabalha demais, que está acima do limite, manda esse link aqui, manda o link do nosso canal do YouTube. Porque ele precisa assistir esse nosso bate-papo, né? Sim, com certeza, isso aí. Letícia. Irmã Letícia, muito obrigado. Obrigada, que Deus pelo abençoe. Convite. Que o João continue sendo esse instrumento de Deus. Amém. Sobre a face da terra, junto com o irmão dele, o Moisés, e os demais irmãos, né? Isso. Mas que o propósito do João se cumpra na vida da senhora. Amém. E que muitos pais possam conseguir encontrar consolo por meio da vida do João, possam conseguir encontrar o tratamento necessário. Amém, irmão. Que muitas crianças precisam e que a senhora possa ser encontrada também por muitos deles. Amém. Sempre levando a palavra do Senhor, levando
a técnica necessária, o conhecimento necessário, a ajuda necessária. Amém, irmão. Sabemos Obrigada. que é um público que precisa muito da atenção. Viu? Depois eu convido você, irmão. Vai lá na página da clínica da Irmã Letícia, vai lá na página da Irmã Letícia e busca, porque você vai entender que existe um universo de crianças, de jovens, adolescentes e adultos que precisa do apoio da nossa sociedade. Amém. Para poder vencer esse espectro. As dificuldades que o espectro nos traz. Exatamente. Então, vai lá, conhece, vai ser uma verdadeira bênção. Obrigado, irmã Letícia. Obrigado, irmão Jeremias. Um grande abraço. Meu bem, tô chegando. Me espera aí que eu tô chegando. Felipe Filho, Tito, é para estar dormindo uma hora dessa, né, papai? Vai dormir, menino. Pastor Hermes, Pastor Ezi, muito obrigado pela confiança de sempre depositado a nós. Mais um Papo JS gravado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ô, produção, um beijo, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. E esse foi mais um que, John? Mais um Papo JS. Gente, obrigado, até a próxima. Compartilha esse conteúdo, meu irmão. Deus te abençoe. Tchau.